Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feira Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o RINV11, o FOF da Real Investor. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí, né? Então, já dando uma olhadinha aqui nos detalhes dele, né? A gente vê logo de cara o resultado acumulado frente ao IFIX. Então, uma boa diferença aí, né? Isso mostra que ele vem fazendo um ótimo trabalho. Que ele fala um pouquinho sobre os dividendos, né? Sacamos que os nossos dividendos de R$ 1,05 por cota durante todo o primeiro semestre foi basicamente todo o resultado recorrente do fundo. Então, muito bom. Além do ganho recorrente, exercemos mais de 200 milhões em volume transacional entre compras e vendas ao longo dos 6 primeiros meses do ano, que geraram um ganho de capital superior aos prejuízos realizados. Então, aqui a gente vê que ele gira muito, né? Ele é muito ativo. Então, para quem está acostumado com aqueles FOFs paradão, esse aqui ele é muito ativo, ele vai girando, não tem amor nenhum às posições que ele tem, né? Os movimentos de realização de prejuízo ocorreram em posições que tiveram deterioração dos seus fundamentos e tornaram menos atrativas do que outros ativos disponíveis, né? Então, ele não tem nenhum problema também em realizar prejuízo, né? Desde que tenha algum outro ativo ali que vai destravar aquilo, né? E assim, isso é super importante, principalmente para quem está começando, né? Porque tem gente que acaba comprando, logo no começo principalmente, né? Acaba comprando algum ativo ruim, que naquele momento acha que é bom, só que assim, todo o mercado já sabe que ele é ruim, e acaba ficando com ele pro resto da vida, sabe? Acaba morrendo abraçado com ele e imaginando que em algum momento ele vai se recuperar e assim... O principal de tudo, e é até libertador isso, é saber o seguinte: você pode recuperar prejuízo em ativos diferentes, sabe? Então, vou dar um exemplo aqui qualquer. Digamos que você pegou o CPTS a R$ 9,00. Hoje ele está custando R$ 7,35. E aí você tá lá com prejuízo acumulado ali em CPTS e não solta ele de jeito nenhum. E às vezes, vou dar um outro exemplo aqui, HGRE mesmo, estava sendo negociado a R$ 90,00. Se você tivesse vendido CPTS a 7,50 e tivesse pegado HGRE, com certeza você já teria recuperado esse prejuízo que você teve em CPTS, que a HGRE já subiu para cento e tantos. Então, assim, dá sim para você recuperar prejuízo em outro ativo. E isso é libertador saber isso, sabe? Porque todo mundo tem apego àquilo e acha que só vai recuperar naquele mesmo ativo. Então, realiza o prejuízo ali, realoca o que você tem em outro ativo que você pode recuperar aquele prejuízo, né? Enfim, seguindo aqui, ele até fala, né, do imediatismo, que não condiz com a linha de filosofia de investimento, mantiveram na intenção de manutenção de uma carteira saudável e com melhores perspectivas de futuro, e ainda assim manter o atual patamar de dividendos. Aqui ele traz um pouquinho sobre o ganho e o prejuízo, né, desde janeiro. Então, assim, a gente vê que ele gira muito, tem mês que ele gera prejuízo e tem mês que ele gera ganho de capital, né? Então, por exemplo, em janeiro mesmo, ele teve 10 centavos de ganho de capital e 11 centavos de prejuízo. Finalizou o mês com 1 centavo de prejuízo. Fevereiro, 5,14. Aí teve 9 centavos aqui de prejuízo. Março, 17,10, 7 centavos, enfim. O mês que ele mais ganhou foi aqui em maio, 37 centavos de ganho de capital. Só que em compensação também 35 centavos de prejuízo que ele gerou, né? No total, gerou 3 centavos aí de ganho de capital, né? 93 centavos de ganho de capital e 91 centavos de prejuízo. Aqui um pouco sobre as cotas de fundos imobiliários dentro do fundo, né? Então a classe de fundo imobiliário representa aí 81% do PL do fundo. Eles aumentaram a posição nos hedge funds da RBR, né? O RBRX, desconto próximo de 17% em relação ao seu valor patrimonial, sem problemas aparentes, esperando que nos próximos meses o fundo se beneficie da manutenção de parte de seus investimentos em projetos de desenvolvimento próximo de 30% do fundo. Ele tem essa pegada mesmo de desenvolvimento e isso destrava muito valor, né? Então por isso que ele entrou aqui aumentou, né, a posição em RBRX.
Inclusive, ele fala que estão no terceiro ciclo de investimento do RBRX. Então, isso aqui mesmo já representa esse giro dele, né? Ele compra, vende, compra, vende. E aqui a gente vê um pouquinho do gráfico, né? Então, isso aqui é o PVP de RBRX. Então, ele vai diminuindo e essas barrinhas aqui são o quanto que ele vai investindo, né? Conforme vai caindo, ó, ele vai comprando, ele vai comprando. Conforme vai subindo, ele vai vendendo. E aí vai ficando dessa, ó. Quando ele tá aqui em cima, ó, ele já vendeu praticamente tudo. E aí, conforme ele foi caindo aqui de novo, ó, ele foi comprando, foi comprando, foi comprando. Ele subiu um pouquinho, ele continua comprando mais. Aqui, a carteira de fundo imobiliário, como que tá, né? Os 81%. Grande parte é em recebíveis, hedge fund. Aí tem laje comercial, shopping, fundo de fundo, híbrido. Aqui na parte de ações, né, do setor imobiliário. Então, as ações atribuíram um retorno de 0,3% nesse mês. Destaque para MRV, que teve uma alta de 20,4%. E aí ele fala que ao longo do mês destacaram a nova venda de 2 imóveis da Log, que é uma ação que ele tem na carteira dele, né? Por um montante equivalente a 260 milhões, próximo ao valor patrimonial dos imóveis, enquanto a empresa segue sendo negociada com desconto próximo de 50% ao seu valor patrimonial total. E aqui ele traz mais algumas informações, né? Desde 2019, a Log já vendeu aproximadamente 4 bilhões em ativos, que foram realocados no desenvolvimento de projetos. Aqui ele faz um resumão da Log, né? Ele meio que defende a tese de investimento dele na Log, né? E é bem interessante. Aqui o volume de vendas da Log, né? Então, todos os anos aqui, o quanto que ela foi vendendo. Então, a gente vê que nos últimos anos aí ela vendeu bastante. Seguimos animados com um bom momento operacional da companhia, realizando boas alocações de capital e negociando com um importante desconto frente ao seu valor patrimonial. Aqui a gente vê como está a carteira de ações dele, que representa 5%, tem incorporação, propriedades e shopping. Na parte de recebíveis, atualmente a classe representa 13,6% do PL do RINV. E aí nesse mês eles realizaram uma nova integralização do CRIONIC, série sênior, que já estava previsto com o andamento das obras, tendo acumulado 19% concluído, em linha com o cronograma físico-financeiro. O empreendimento já está 88% vendido, né? Com a nova tranche, a operação passa a representar 0,8% do PL do RINV, com novas integralizações previstas para os próximos meses. O CRI remunera IPCA mais 10,5%. Aqui a gente vê a foto das obras, né? E aqui ele traz uma atualização sobre o CRI Vanguarda, né? Houve a emissão do Habite, do empreendimento Jonathan Nunes, na primeira semana de julho. Como é esperado, nos próximos meses, o início da amortização da operação, com repasse proveniente da quitação das unidades. Já o Dom Severino segue com obras avançadas, com expectativa de conclusão para o final de 2025. E aí ele traz mais uma notinha, né, que a gestão tem mantido proximidade com a securitizadora e os principais investidores. A posição investida pelo RINV representa apenas 1% do PL. Os demais ativos seguem conforme o previsto, né? Aqui a gente vê as operações dele. E aqui a gente vê a carteira total de CRI, né? Representa aí 12,2% do PL, né? Tem 12,7%, quer dizer, é inflação, uma média de inflação mais 11,7% e CDI mais 5%. Aí aqui a gente vê a carteira consolidada, né? 81% alocado em fundo imobiliário. Ele não mostra quais são os fundos dele, né? Só os setores. 6% em ações, 13% em CRI e 1% em caixa. Aqui a DRE dele. A gente vê aqui o quanto que veio de resultado, que deu 1,15 por cota, pagou 1,5. Guardou um pouquinho na reserva aí, tem 54 centavos de reserva acumulada. E a gente vê resultado de distribuição mensal. Então, assim, quando o mercado caiu muito, o RINV ele não sofreu quase nada. É um fundo muito resiliente, o pessoal gosta bastante. E, assim, normalmente ele vem gerando mais do que ele entrega.
Então aqui mesmo, a gente pega esse primeiro aqui, o clarinho, é resultado por cota. O segundo, distribuição por cota. Então a gente vê aqui, ó, ele gerou 11, 1,11, pagou 1,5. Gerou 95, pagou 1,5. Gerou 1,13, pagou 1,5, gerou 1,5, pagou 1,5, 1,12 com 1,5, 1,15 com 1,5. Então, esse aqui, fevereiro, foi o único mês que ele gerou abaixo. E aqui a gente vê a reserva acumulada, que ela só vai aumentando, né? Aqui foi o mês que ele gerou bem abaixo, mas depois ele só foi subindo. 36, 37, 44, 54. E essa linha aqui é o que ele vem pagando de dividendo, né? Que é R$1,05. E aqui tem mais algumas informações do fundo. É um fundo novo, né? De 2022. Fundo bem pequeno, tem um PL de 340 milhões. Isso aqui é um ponto que eu gosto bastante. FOF pequeno, né? Porque você consegue fazer giro nele muito rápido. Quando é um FOF muito grande, é ruim de você fazer esses giros, né? Então, pequeno, tipo esse aqui, o BCIA, o HGFF também era um FOF que eu gostava bastante, agora vai virar RVBI. Então, esses FOFs aí pequenos, o BPFF também, um ótimo FOF, também vai virar RVBI, né? Esses FOFs pequenos têm essa característica, né? Eu gosto bastante por conta disso. Tem 1% de taxa de administração ao ano, né? Cota patrimonial 104,31. Tem uma taxa de performance e finalizou até acima do VP, 105,20. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Sim. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não. Mais um mês de Renviose aí. A gente vê um resumão até do que rolou durante esse semestre, né? Mesmo com muito prejuízo aqui, o ganho de capital foi maior. Deu 3 centavos aí de ganho de capital. A gente viu que ele gira bastante. E é isso. Mais um mês aí de RINV. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve. Ativa o sininho para não perder nada. E segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço.